Olá, estudantes de todo o Brasil. Eu sou a professora Cristina Leite e, através do meu canal Multiplica Biologia, venho trazer para vocês mais uma videoaula. E o tema de hoje, aparentemente batido, né, é coronavírus. Mas é diferente. Agora vai ser tratado por uma professora e explicar didaticamente tudo o que ocorre e que envolve esse vírus. Primeiramente, vejamos a cronologia da expansão. Por aqui a gente já tem uma noção da agilidade do vírus. Inicialmente, 31 de dezembro, OMS emite o primeiro alerta da doença. Depois, início de janeiro, 9 de janeiro, 13 de janeiro, já foi identificado a possível fonte de contaminação. Acontece a primeira morte dentro da China e a primeira morte fora da China. Na segunda semana de janeiro, já se descobre que o vírus já está se espalhando para outros países. 15 de janeiro, lembrando que começou no final de dezembro, 31 de dezembro. Coronavírus se espalha tanto que chega aos Estados Unidos. 17 de janeiro já começam ações nos aeroportos. Transmissão humana é comprovada. Anúncio de que o vírus pode sofrer mutação. 23 de janeiro, cidades em quarentena na China. E 11 de março, após averiguar todo esse quadro de expansão, abrangendo vários países do mundo, a OMS declara que a Covid é uma pandemia. Vejamos os números até 23 de abril de 2020. Então, os casos no mundo confirmados da doença, 2.804.796 casos, com 193.710 mortes. No Brasil, até 26 de abril, confirmou 61.888 casos e 4.205 mortes. Porém, trouxe aqui para vocês dados mais atualizados ainda, através da revista Exame. Em 30 de abril, os casos no Brasil já estão chegando a 96 mil e o número de mortes superando a 6 mil. O coronavírus é um vírus até então simples. Causava resfriados comuns. Inclusive, ficava junto com o rinovírus como um dos principais causadores, mas nada grave até então. Vamos identificar os tipos de corona e suas respectivas doenças. Então, são 7 coronavírus conhecidos por nós até o momento. Então, nós temos aí esses 4 que causam doenças sem gravidade. Depois, em 2003, já surgiu o SARS-CoV, causando a síndrome respiratória aguda grave. Depois, em 2012, o MERS-CoV, também uma síndrome respiratória aguda grave, mas se localizou mais na região do Oriente Médio. E agora, em 2019, o coronavírus. O nome do vírus, o nome científico é SARS-CoV-2. Em 11 de fevereiro de 2020, esse nome foi dado. Temporariamente, ele ficou sendo chamado de 2019 nCoV, mas em fevereiro confirmou. Então, o nome popular, coronavírus, e o nome científico, SARS-CoV-2. Uma curiosidade. Como vocês viram no início da abertura aqui da nossa videoaula, que eu coloquei a imagem do vírus, ele parece ter uma coroa ao seu redor. Então, por isso esse nome corona, porque em latim, corona significa coroa. A doença causada pelo SARS-CoV, nome científico, nome popular coronavírus, é a Covid-19. Da onde surgiu? Ainda muitos estudos, mas esse vírus é encontrado em animais e acredita-se que possivelmente esse vírus possa ter saltado de algum animal para o ser humano. É a 6ª vez na história do século XXI que uma emergência de saúde pública de importância internacional é declarada. Então, o século XXI começou a todo vapor, né? Vamos ver quais são as doenças. Olha,
Nós tivemos aí em 25 de abril de 2009 a pandemia do H1N1. Em 5 de maio de 2014, a disseminação do poliovírus, é o vírus da paralisia infantil, que até então estava bem controlado. 8 de agosto de 2014, um surto de ebola na África Ocidental. 1º de fevereiro de 2016, vírus Zika e aumento dos casos de microcefalia e outras malformações congênitas. 18 de maio de 2018, volta o ebola, na República Democrática do Congo. Mas, por que a Covid-19 é uma emergência de saúde pública internacional? Por que o coronavírus é tão perigoso? Por que a SARS-CoV-2 é tão letal? Para responder essas perguntas, vamos recorrer às aulas de biologia para entender um pouquinho o vírus. Todos os vírus são acelulares. Então, se os vírus não possuem célula, de que eles são constituídos? Simplesmente de um envoltório proteico e no interior um tipo de ácido nucleico, ou DNA ou RNA. Vamos analisar pela própria imagem do SARS-CoV-2, o coronavírus. Então, verifique na imagem aí, ó, nós temos aí o envoltório proteico, ó. E no interior, um ácido nucleico. No caso dele, ele é um vírus de RNA. Nós temos vírus de DNA e de RNA, tem uma variação. Então, sem célula, o vírus não tem metabolismo próprio. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? Que ele tem que necessariamente estar dentro de uma célula viva para se reproduzir. E quando ele entra na célula, o objetivo do vírus é simplesmente criar cópia de si mesmo. E isso é a reprodução dele. A membrana plasmática das células tende a oferecer uma resistência contra a entrada de agentes infecciosos. Inclusive, isso é uma das funções da membrana plasmática. Então, como que o vírus faz para entrar na célula, né? Cada vírus, ele tem uma célula específica que ele gosta de atacar. Por quê? Porque é na superfície dessa célula específica, na membrana, que ele vai reconhecer a proteína receptora, onde ele consegue acoplar e a membrana permite a entrada dele. Então, por exemplo, se é um vírus respiratório, são nas membranas das células formadoras aí dos sistemas respiratórios que ele vai conseguir acoplar. Ele não vai acoplar, por exemplo, no fígado, vamos dar um exemplo assim, né? Então, ou seja, todo vírus tem a sua célula-alvo, onde ele vai encontrar a proteína receptora, a qual ele tem afinidade. Vamos ver aqui pelo exemplo do ataque do vírus da AIDS. Vamos acompanhando a numeração aí, ó. Então, número 1, o vírus chega, acopla na célula. A célula que o vírus da AIDS gosta de atacar é o linfócito T, uma célula nossa de defesa. Então, aqui na superfície do linfócito tem a proteína receptora, é a CD4. Então, o vírus chega, acopla. A membrana simplesmente se abre e aí ele lança no interior da célula o seu material genético e proteínas que vão ajudar na replicação, que é a integrase, a transcriptase reversa e a protease. Do citoplasma da célula, que é esse local, o vírus entra e vai para o núcleo. Chegando no núcleo da célula, ele se liga ao DNA da célula. Então, o DNA da célula comanda neste trecho a replicação do DNA viral. Vamos dar uma parada aqui e voltar um pouquinho nisso aqui. O vírus da AIDS é um vírus de RNA, mas no núcleo da célula é DNA. Então, a proteína chamada transcriptase reversa converte o RNA do vírus em DNA viral. Aí, esse trecho de DNA viral faz várias réplicas de RNA. E os novos RNAs vão produzir proteínas. Então, aí, essas proteínas se juntam e, pela ação da protease,
vão formar a cápsula proteica, que vão encapsular os RNAs. Aí todos esses vírus produzidos, então, destrói a célula e sai para atacar novas células. Então, todo vírus ele obedece essa sequência de ação. No caso do SARS-CoV-2, que é o coronavírus, a proteína que tem na superfície da membrana das células que ele gosta de atacar se liga a um receptor chamado ACE2. Então, aquelas espículas que ele tem na superfície do seu corpo vai encaixar na proteína ACE2. Vamos ver o esquema aqui agora, já com o corona. Então, tá aqui a célula, aqui nós temos o receptor, o ACE2. Então, o vírus chega, acopla. Aí a célula permite a entrada. Dentro da célula, enzimas da célula vão fazer com que esse RNA viral se replique muitas vezes e produza as proteínas, que depois vão encapsular esses RNAs. Novos vírus serão montados, vão arrebentar a célula e sair para atacar novas. Então, a especialidade de um vírus é se autorreplicar usando o DNA e a energia da célula. Ao terminar de produzir centenas de cópias, os novos vírus destroem a célula, se libertando para atacar novas. Como os órgãos são formados por várias células que foram destruídas pelos vírus, passam a funcionar de forma deficitária. Além disso, a resposta imunológica do corpo também provoca reações, causando vários sintomas ruins para o doente. E é assim que a doença evolui e, dependendo da gravidade, do tamanho do estrago, do tamanho da resposta do corpo, a resposta imunológica pode levar à morte. Mas as perguntas continuam. Por que a doença Covid-19 é uma emergência de saúde pública? Por que o vírus é tão perigoso? Então, nós vamos responder agora. Então, o SARS-CoV-2 é perigoso por ser novo, inédito ao organismo humano. E sendo assim, o ser humano ainda não tem medicamentos, não tem vacina e muito menos as defesas naturais. Então, ou seja, todas as pessoas do planeta podem pegar esse vírus porque nenhuma pessoa tem defesa imunológica contra o SARS-CoV, uma vez que ele é novo. Sendo assim, se esse vírus for pego por várias pessoas simultaneamente, o vírus se reproduz inicialmente na garganta e nariz, com a tosse e espirro. Eles são lançados no ambiente e várias outras pessoas são contaminadas também. Depois, ele vai descer para o pulmão e vai atacar ali as células do pulmão, e isso vai fazer com que haja uma deficiência respiratória, ou seja, o oxigênio não consegue entrar para dentro do corpo da pessoa, e aí a pessoa necessita de hospital. E aí várias pessoas doentes ao mesmo tempo, nós não temos hospitais para atender todos ao mesmo tempo, porque um dos instrumentos que precisa usar é o respirador, uma vez que o pulmão não está fazendo a respiração. Então precisa de um respirador artificial. E os hospitais normalmente não têm tantos respiradores disponíveis assim. Só mais uma perguntinha, né? Por que então que esse vírus ele é tão letal? Então vamos ver aqui agora. Então, inicialmente, porque a contaminação do ambiente é fácil. Então, como vocês viram aqui anteriormente na aula, agora há pouco eu falei que o vírus, assim que a pessoa se contamina, vai se reproduzir primeiro na garganta e no nariz, causando a tosse e espirro. Então, contamina o ambiente, automaticamente pessoas. Nós não temos defesas, né? Eu já falei isso também anteriormente, e para produzir essas defesas, demora. O vírus se multiplica e infecta células muito rápido, ele é ágil. O ACE2, que é a proteína a qual ele vai se ligar para entrar na célula, ele está muito presente nos alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas. Então, por isso, o comprometimento da falta de oxigênio aí. Como, né, o vírus ele tende a destruir as células aonde ele está atuando,
Então, vai acontecer uma dificuldade respiratória grave. O pulmão está sendo danificado. Falta hospitais com equipamentos para suprir a dificuldade respiratória, enquanto o organismo combate o vírus e se recupera. Sendo assim, nessa agilidade toda, começou lá com o ser humano contaminado. A resposta do corpo pode perder para a agilidade do vírus e a rapidez do ataque virótico pode levar a pessoa à morte. Então, é uma doença muito perigosa. Vamos detalhar mais um pouquinho. Então, a enzima CE2, a função dela no nosso organismo é reduzir a pressão arterial. Então, o que significa? Ela atua no equilíbrio hemodinâmico, a circulação dos líquidos, né? Que no caso aí é representado pelo sangue. E, sendo assim, ela está na superfície da membrana de células dos pulmões, coração, rins, intestino, de todas as pessoas. Então, todos nós temos esse ACE2 nas células desses órgãos. O vírus depende dessa enzima para entrar na célula. Então, os pacientes com doenças crônicas, hipertensão, diabetes e outras doenças cardiovasculares, eles têm mais quantidade de ACE2 nos órgãos. E aí, então, isso vai atrair o vírus e aí essas pessoas são alvo para o ataque desse vírus com muita facilidade. Outro grupo de risco são os idosos, que já apresentam sistema imunológico deficitário devido à idade. Com a presença do vírus, o corpo passa a atacar as células infectadas para tentar se defender. Essa ação, liderada pelos linfócitos T, que são células de defesa, produz um líquido repleto de interleucinas, proteína que vai servir para ativar o sistema imune, ou seja, requerer mais e mais ação do sistema imunológico para o combate. Porém, o acúmulo desse líquido no pulmão é a primeira coisa que começa a dificultar a respiração. O oxigênio tem dificuldade de passar através da membrana dos alvéolos pulmonares com a presença desse líquido aí. Aí a sensação de falta de ar. Nos casos mais graves, o fechamento dos alvéolos, devido à presença do vírus destruindo ali, aí já vai agravar mais ainda a deficiência respiratória. E aí que se desenrola e agrava a insuficiência respiratória, como eu falei. Ela é a principal causa de morte dos pacientes com Covid-19 hoje. A falta de oxigênio, a balbúrdia no organismo, leva a um estado de choque e falência de outros órgãos, levando à morte, né? Bom, vamos resumir tudo aqui agora no mapa mental, então. Então, o coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias, provocando a doença que é chamada de Covid-19. Quais são os sintomas? Febre, tosse, coriza, semelhante a uma gripe. Como que é o diagnóstico? Coleta de materiais respiratórios, na narina, secreções. Como que é o tratamento? Repouso e hidratação, em casos graves, hospitais. Quais são os fatores de risco? Ser idoso, ter o sistema imunológico comprometido, ter problemas cardiovasculares ou outras doenças graves, como diabetes, por exemplo, ser fumante. Como que é o contágio? De pessoa para pessoa. Então, gotículas de saliva, tosse, espirro, catarro e até mesmo o toque, as mãos podem estar sujas com partículas do vírus e transmitir. Também pelo ar, porque o vírus ele pode ficar suspenso na poeira do ar, junto com a poeira do ar, e também a gente se contagiar com a respiração. Ele pode ficar incubado de 2 a 14 dias. A prevenção, a grosso modo, ficar em casa, mas detalharemos isso aí um pouquinho mais para frente. Aí, ó, chegou a hora de detalhar. Então, aviso importante. Lavar as mãos com sabão e álcool gel, cobrir a boca e nariz quando tossir ou espirrar, utilizar lenço descartável para higiene nasal, desinfetar objetos e superfícies tocadas diariamente, ficar em casa como forma de distanciamento social e usar a máscara.
Inclusive, agora vários locais estão obrigando, o uso de máscara é obrigatório, justamente para diminuir essa contaminação do ambiente. E precisamos, né, gente, ser humildes diante da ardilosidade do inimigo, respeitando e obedecendo às medidas preventivas, a fim de que você não se torne apenas um número na estatística do século XXI. E por hoje é só. Se inscreva no meu canal para continuar assistindo às aulas. O canal é Multiplica Biologia, da professora Cristina Leite. E é um prazer ter você, caro estudante, aqui como meu ouvinte. Muito obrigada pela atenção. Beijo, até a próxima!